Meu marido me disse uma vez: de agora em diante, eu decido quando conversamos ou passamos tempo juntos. Pare de me perseguir. E sinceramente não consigo acreditar que me rebaixei a ponto de me casar com você. Você nunca esteve e nunca estará nem perto do meu nível. Então, eu parei. Após 2 semanas de silêncio, ele apareceu no meu local de trabalho, querendo de volta a mulher que ele achava ter magoado. Sinceramente, não consigo acreditar que um dia me rebaixei a ponto de me casar com você. Você nunca esteve e nunca estará nem perto do meu nível. Meu marido, Ryan, me disse exatamente essas palavras numa terça-feira à noite de outubro, enquanto eu estava na nossa sala de jantar usando o vestido que havia escolhido para comemorar meu prêmio de professora do ano. Ele chegou em casa com 3 horas de atraso, para o jantar especial que eu havia preparado. Mal olhou para a mesa posta com nossa porcelana de casamento e velas tremeluzentes e proferiu o que claramente considerava uma correção. Tardia em nosso casamento. A partir de agora, ele decidiria quando conversaríamos ou passaríamos tempo juntos. Eu precisava parar de persegui-lo como um cachorrinho desesperado. Ele comparou nossos salários, como se o valor humano pudesse ser medido em uma planilha. Meu salário de $48 mil como professora do 2º ano do ensino fundamental se contrapôs à sua futura sociedade em um escritório de advocacia de prestígio, e ele declarou que não éramos iguais. Então ele passou por mim, entrou em seu escritório e fechou a porta, me deixando sozinha com o salmão frio e as velas quase apagadas. Eu não chorei nem implorei, nem bati naquela porta exigindo respostas. Em vez disso, senti algo frio e nítido se instalar dentro de mim, como gelo se formando em um lago no inverno. Se meu marido quisesse silêncio e distância, se ele realmente acreditasse que casar comigo o havia rebaixado, então eu lhe daria exatamente o que ele pedisse, com tamanha submissão que 2 semanas depois, ele estaria no saguão da minha escola, segurando rosas e implorando pela mulher que ele pensava ter destruído. Antes de prosseguirmos, quero agradecer por estarem aqui e compartilharem histórias de força e de redescoberta do seu valor. Se você acredita que ninguém deve ser considerado inferior ao seu parceiro, considere se inscrever. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver como se desenrola a poderosa jornada de Leila. Mas preciso voltar atrás e explicar como chegamos àquele momento, porque a crueldade daquela noite não surgiu do nada. A situação vinha se agravando há meses, e eu ia inventando desculpas para justificar cada pequeno corte, até que eles se transformaram em algo que eu não podia mais ignorar. Passei a tarde inteira preparando aquele jantar, prestando atenção meticulosa a cada detalhe. O salmão foi grelhado na frigideira exatamente da maneira que a mãe de Raya me ensinou durante aqueles primeiros meses de nosso casamento, quando ela ainda fingia que eu era bom o suficiente para o filho dela. Os aspargos foram assados com a quantidade exata de azeite e sal marinho. Eu havia dirigido até 3 lojas diferentes para encontrar o Cabernet Sauvignon específico que ele preferia, aquele que custava $40 a garrafa e representava uma parte significativa do meu orçamento semanal de compras. Arrumei a louça de casamento que guardávamos no armário para ocasiões especiais. Peças que havíamos recebido de presente 3 anos antes de parentes que acreditavam estar investindo em um casamento duradouro. As velas eram daquelas caras, que queimavam de forma limpa e sem fumaça, e estavam dispostas nos castiçais de cristal que tínhamos encomendado, mas que raramente usávamos. Este jantar deveria significar algo. Após 6 anos lecionando para o 2º ano do ensino fundamental, dedicando-me de corpo e alma a ajudar crianças de 7 anos a aprender a ler, escrever e pensar criticamente sobre o mundo ao seu redor, fui escolhida como professora do ano da minha escola. O reconhecimento veio acompanhado de um pequeno bônus que eu já havia mentalmente destinado ao pagamento dos empréstimos estudantis que ainda estava quitando. Os empréstimos que contraí para nos sustentar durante o último ano de faculdade de Direito do Ryan, quando o dinheiro era curto e eu trabalhava em 2 empregos para nos manter à tona. Mais do que o dinheiro, o prêmio representou a validação de que o trabalho que eu fazia importava, de que as longas horas, o investimento emocional e o cuidado genuíno que eu dedicava à minha sala de aula tinham sido notados e apreciados. Eu queria compartilhar aquele momento com meu marido. Eu queria que Raya me olhasse como fazia no nosso primeiro ano juntos, quando me apresentava nos eventos da empresa com a mão na minha lombar e dizia aos colegas que eu era a melhor coisa que já lhe tinha acontecido. Eu queria que ele se orgulhasse de mim da mesma forma que eu me orgulhei dele quando ele passou no exame da ordem dos advogados, quando ganhou seu primeiro caso importante. Quando o sócio-gerente começou a falar dele como um potencial sócio,
apesar de sua relativa juventude. Às 18h30 chegaram e passaram sem nenhuma notícia de Ryan, além de uma mensagem de texto às 17 horas dizendo que estaria em casa às 18h30. Verifiquei meu celular repetidamente, observando os minutos se transformarem em horas. Passaram-se às 7 horas, depois às 8h. O salmão se mantinha aquecido no forno, mas estava perdendo sua textura perfeita. O aspargo estava amolecendo. As velas tinham queimado apenas um pouco. Enviei 2 mensagens para ele perguntando se estava tudo bem, se ele ainda planejava vir jantar em casa, e não recebi resposta a nenhuma das mensagens. Às 9 horas, eu havia passado da preocupação à resignação. Essa não foi a primeira vez que Ryan se atrasou horas sem dar explicações ou pedir desculpas. Nos últimos 6 meses, isso se tornou um padrão pelo qual eu constantemente arranjava desculpas. Ele estava sob enorme pressão no trabalho. A revisão da parceria estava consumindo todo o seu tempo e energia. Clientes importantes precisavam de atenção em horários imprevisíveis. Casos complexos exigiam que se trabalhasse até tarde da noite no escritório. Eu repetia essas coisas para mim mesma, criando justificativas elaboradas para um comportamento que, no fundo, eu sabia ser simplesmente desrespeito disfarçado de obrigação profissional. Quando a porta finalmente se abriu às 9h30, levantei-me da mesa de jantar onde estava sentada à luz de velas que diminuía. Meu coração se encheu de uma esperança irracional de que talvez ele se desculpasse. Talvez ele notasse o esforço que eu havia feito. Talvez possamos aproveitar algo desta noite. Ryan entrou vestindo um de seus caros ternos Tom Ford, com a gravata já frouxa no pescoço e a atenção fixa na tela do celular. Ele não ergueu os olhos ao entrar. Ele não reparou na mesa posta com nossa porcelana especial, nem sentiu o cheiro do jantar que eu havia mantido aquecido, nem notou as velas ainda tremeluzindo. Ele simplesmente passou pela sala de jantar em direção ao seu escritório em casa, com os polegares deslizando pelo celular naquele movimento constante de digitação que se tornará mais familiar para mim do que seu toque. Apressei-me a interceptá-lo, entrando no corredor antes que ele pudesse desaparecer em seu escritório e fechar a porta. As palavras saíram de uma vez brilhantes e ansiosas, de um jeito que me envergonha agora quando me lembro. Contei a ele sobre o prêmio, sobre ter sido escolhido como professor do ano, sobre a cerimônia de reconhecimento que aconteceria no mês seguinte, no baile de gala do distrito. Minha voz carregava esperança, entusiasmo e uma necessidade desesperada de que ele se importasse, reconhecesse essa conquista, demonstrasse ao menos o menor sinal de que minhas realizações importavam para ele. Ryan ergueu uma das mãos sem olhar para mim. Aquele gesto, pequeno e desdenhoso, foi de alguma forma pior do que qualquer coisa que ele disse depois. Era assim que se silenciava uma interrupção durante uma chamada telefônica importante. Da mesma forma que você dispensaria uma garçonete que tentasse encher seu copo d'água quando você estivesse no meio de uma conversa que realmente importava. Ele parou no corredor e finalmente ergueu os olhos do celular, e vi em seu rosto não demonstrar interesse ou orgulho, mas irritação por eu tê-lo atrasado em algo que ele considerava mais importante do que aquela conversa. O que ele disse em seguida saiu com a mesma voz que provavelmente usava com o advogado da parte contrária ao dar más notícias. Clínica, precisa e totalmente desprovida de afeto. Ele me disse que precisávamos estabelecer algumas novas regras básicas para o nosso casamento. A frase soou ensaiada, como se ele tivesse planejado esse discurso durante o trajeto para casa, ou talvez por semanas antes daquele momento. A partir de agora, ele decidiria quando conversaríamos ou passaríamos tempo juntos. Eu precisava parar de correr atrás dele como um cachorrinho desesperado, implorando por migalhas de atenção. Foi exaustivo, disse ele, e francamente indigno de nós dois. Ele parou ali, e eu o observei afrouxar a gravata com uma mão enquanto a outra ainda segurava o celular. Ele não parou de olhar para a tela nem enquanto me dizia isso, como se não pudesse dedicar toda a sua atenção, nem mesmo para a tarefa de reestruturar nosso casamento. Então veio a parte que se repetiria na minha mente durante todas as noites em claro que se seguiram. As palavras que definiriam tudo o que viria depois. Ele disse que não conseguia acreditar que um dia se rebaixou ao ponto de se casar comigo, que eu nunca estive e jamais estaria perto do nível dele. Ele expôs tudo com a precisão de um advogado apresentando provas. Eu era professora do 2º ano do ensino fundamental e ganhava $48 mil por ano. Ele estava prestes a se tornar sócio de um dos escritórios de advocacia mais prestigiosos do estado, com um salário que seria, no mínimo,
o triplo do meu ponto não éramos iguais, disse ele, e estava cansado de fingir que éramos. A comparação foi apresentada como um fato, e não como uma opinião, como se meu valor como ser humano pudesse ser calculado com precisão comparando nossas rendas anuais e concluindo que eu era catastroficamente insuficiente. Então ele passou por mim, entrou em seu escritório e fechou a porta. O som daquela porta se fechando ecoou pela nossa casa com uma terrível sensação de finalidade. Fiquei parada no corredor, entre a sala de jantar e o escritório dele, sem conseguir me mexer, com a mente lutando para processar o que acabará de acontecer. Por trás daquela porta fechada, eu conseguia ouvir o som fraco da sua voz ao telefone, provavelmente com um colega ou cliente, tratando de assuntos mais importantes do que a esposa que ele acabará de destruir. Voltei caminhando lentamente para a sala de jantar e observei tudo o que havia preparado. O salmão servido na nossa louça de casamento agora está frio e se solidificando. Os aspargos que perderam sua textura perfeita. O vinho caro estava aberto sobre a mesa. As velas queimando cada vez menos em seus castiçais de cristal. Agora tudo parecia diferente. Transformada por suas palavras, de uma celebração, em evidência da minha esperança tola e da minha inadequação fundamental. Foi isso que aconteceu quando alguém que ganhava $48.000 por ano tentou fingir que merecia reconhecimento, comemoração ou pelo menos respeito básico de alguém prestes a se tornar sócio de uma empresa de prestígio. Eu não chorei naquela noite. Esse fato me surpreendeu mais tarde, quando tive tempo para pensar sobre isso, porque as lágrimas teriam sido a reação natural ao meu marido me dizer que casar comigo foi um ato de humilhação para ele. Mas em vez de tristeza ou desgosto, senti algo mais chegando sem ser convidado. Estava frio, claro e impiedoso, como a água congelando em gelo ou o aço sendo forjado no fogo. O homem com quem me casei, o homem cujo sobrenome eu carregava, o homem que eu sustentei durante a faculdade de Direito trabalhando em 2 empregos, fazendo empréstimos e sacrificando minha própria segurança financeira, acabará de me dizer que eu nunca seria boa o suficiente. Que meu valor pudesse ser calculado em uma planilha comparando salários e status. Que o nosso casamento foi um ato de caridade da parte dele, e não uma parceria entre iguais. Fiquei parada naquela sala de jantar, encarando a porta fechada do escritório, e tomei uma decisão. Se Ryan quisesse silêncio, se quisesse decidir quando nos comunicaríamos, se realmente acreditasse que eu era tão inferior a ele que nosso casamento representava uma humilhação da parte dele, então eu lhe daria exatamente o que ele pedisse. Eu atenderia ao seu pedido com tamanha perfeição que ele acabaria por perceber o erro catastrófico que havia cometido. Eu respeitaria seus limites de forma tão completa que ele chegaria a entender como era sua vida de verdade sem a rede de apoio invisível que eu vinha fornecendo há 3 anos. Atravessei a sala de jantar como quem realiza um ritual familiar pela última vez. Limpei a mesa e embrulhei o salmão que sobrou em papel alumínio, colocando na geladeira, onde ficaria intocado até que eu o jogasse fora. Dias depois. Apaguei as velas e observei as finas espirais de fumaça subirem em direção ao teto. Guardei a louça de casamento peça por peça, me perguntando se algum dia a usaríamos novamente. E já sabendo a resposta, peguei a garrafa de Cabernet Sauvignon caro e despejei o conteúdo na pia da cozinha, observando o líquido escuro se dissipar, os $40 desaparecendo pelo ralo como um símbolo apropriado para aquela noite e talvez para todo o nosso casamento. Então subi até o quarto de hóspedes, fechei a porta, estabelecendo meu próprio limite em resposta ao dele. O sono não veio naquela noite, mas o planejamento sim. Deitada na cama desconhecida, olhando fixamente para o teto, comecei a pensar no que viria a seguir com uma clareza surpreendente. Apesar do choque ainda reverberar pelo meu corpo, Ryan acabará de me entregar algo valioso sem se dar conta disso. Ele me deu permissão para parar de tentar, permissão para parar de pisar em ovos, permissão para parar de ser a única pessoa em nosso casamento que parecia se importar se ele sobreviveria. Ele havia estabelecido as regras do jogo, e eu a seguiria com tamanha obediência que ele acabaria por entender o que havia perdido. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer e percorri a casa com um novo propósito. Fui até a cozinha e fiz café, mas apenas uma xícara. Preparei o café da manhã, mas apenas o suficiente para uma pessoa. Quando Ryan saiu do nosso quarto por volta das 7, ainda ajeitando os botões de punho e checando o celular, ele parou na porta da cozinha e pareceu confuso. A confusão foi breve, mas visível. Durante 3 anos, preparei o café da manhã dele todas as manhãs,
Sem falta. Sua omelete de claras com legumes picados com precisão. Sua torrada integral. Seu café era preparado exatamente como ele gostava, com uma colher de açúcar e um pouco de creme. A rotina era tão consistente que ele havia parado de pensar nela, passou a esperá-la. Da mesma forma que se espera que a eletricidade funcione quando se aperta um interruptor. Sentei-me à mesa da cozinha com meu café e meu simples café da manhã, e olhei para ele calmamente. Eu disse a ele que presumia que ele preferiria preparar as próprias refeições dali em diante, já que era tão capaz e eu, aparentemente, estava tão abaixo dos seus padrões que meus serviços não eram mais necessários. As palavras saíram educadamente, sem qualquer traço de raiva ou sarcasmo, e isso pareceu confundi-lo ainda mais do que a ausência do café da manhã. Ryan abriu a boca como se fosse dizer algo, mas logo pareceu reconsiderar. Ele pegou sua pasta no balcão, onde eu normalmente a teria colocado, junto com o recibo da lavanderia e um lembrete sobre o que quer que ele tivesse me pedido para fazer naquele dia. Nada disso estava lá agora. Ele ficou parado por um instante, olhando ao redor da cozinha como se procurasse algo que não conseguia identificar, e então se dirigiu para a porta. Eu o vi partir sem lhe dar o beijo de despedida que antes era automático, sem lembrá-lo da reunião da tarde, ou perguntar a que horas ele chegaria para o jantar. A porta se fechou atrás dele e eu fiquei sentada sozinha na cozinha com meu café, sentindo o silêncio me envolver. Aquele silêncio já não parecia desconfortável ou tenso. Em vez disso, parecia repleto de possibilidades. Foi uma sensação de liberdade. Aquele primeiro dia da minha retirada estratégica acabou sendo mais difícil do que eu havia previsto, embora não pelos motivos que eu esperava. Não senti falta do Ryan. Não me senti sozinha, triste ou arrependida da decisão que tomei de lhe dar exatamente o silêncio que ele exigia. O que se mostrou difícil foi quebrar 3 anos de hábitos cuidadosamente construídos que se tornaram tão automáticos quanto respirar. Meu corpo havia aprendido a funcionar de uma certa maneira e agora eu estava pedindo a ele que desaprendesse tudo. Eu fiquei sentada na minha carteira durante o recreio da manhã enquanto meus alunos do 2º ano brincavam lá fora sob a supervisão do monitor do parquinho. Meu celular estava sobre a mesa ao lado da minha agenda de aulas e, sem pensar, minha mão se estendeu para pegá-lo. Meu polegar se moveu em direção à tela para abrir minhas mensagens. Memória muscular. Me preparando para digitar a mensagem de texto de sempre, perguntando ao Ryan como tinha sido a manhã dele ou se ele precisava que eu comprasse alguma coisa no caminho para casa. Parei por um instante antes de tocar na tela e retirei a mão como se o telefone tivesse esquentado de repente. Isso aconteceu novamente durante meu período de planejamento e outra vez enquanto meus alunos estavam almoçando. Cada vez que isso acontecia, eu tinha que me esforçar ativamente para superar o impulso que vinha sendo reforçado diariamente há 3 anos. Decidi redirecionar essa energia para outro lugar. Em vez disso, peguei meu celular e mandei uma mensagem para minha irmã Clary, perguntando se ela queria jantar comigo em algum momento daquela semana. Não tínhamos passado tempo de qualidade juntos há meses, porque eu sempre parecia ter algo que precisava fazer para o Ryan. Clary respondeu quase imediatamente com entusiasmo e 3 pontos de exclamação, dizendo que estava preocupada comigo e que adoraria conversar. Então mandei uma mensagem para minha amiga Andrea, a quem eu vinha negligenciando porque Ryan sempre parecia precisar de alguma coisa durante a noite, quando eu poderia estar mantendo minhas amizades. Andrea respondeu dizendo que achava que eu tinha me esquecido da existência dela e sugeriu que nos encontrássemos para tomar uns drinks na sexta-feira depois do trabalho. Cheguei até a responder a um e-mail da Jenna, a professora do 5º ano que mora no mesmo corredor e para quem eu havia recusado convites para almoçar pelo menos 6 vezes no último ano, porque sempre corria para casa para garantir que o Ryan tivesse um jantar decente esperando por ele. Quando finalmente entrei na sala dos professores naquela tarde, carregando meu almoço, Jenna ergueu os olhos da salada com genuína surpresa. Ela estava sentada sozinha em uma das pequenas mesas redondas, corrigindo provas enquanto comia, e seu rosto se iluminou quando me viu. Perguntei se podia juntar-me a ela, e ela imediatamente moveu a pilha de papéis para abrir espaço. Não conversamos sobre nada particularmente importante. Jenna me contou sobre as férias que estava planejando para Costa Rica.
durante o recesso de primavera, mostrando-me fotos no celular do Ecolodge onde havia reservado um quarto. Ela reclamou de uma reunião difícil com os pais que temia na semana seguinte, com uma mãe que se recusava a acreditar que a filha precisava de apoio adicional na leitura. Ela compartilhou suas opiniões sobre as questionáveis mudanças nas políticas da nova diretora em relação à preparação para testes padronizados. Enquanto conversávamos, percebi que sentia falta dessa conversa simples com outro adulto sobre assuntos que nada tinham a ver com administrar as necessidades de Ryan, antecipar seus humores ou garantir que sua vida funcionasse sem problemas. Jenna me perguntou como estava sendo minha semana e eu acabei contando a ela sobre o prêmio de professora do ano que ganhei. A reação dela foi exatamente a que a de Ryan deveria ter sido. Ela agarrou meu braço e deu um gritinho de empolgação, dizendo que eu merecia totalmente o reconhecimento e que sempre me considerou uma das melhores professoras da escola. Passamos o resto do almoço conversando sobre a cerimônia que se aproximava, sobre o que eu deveria vestir e se eu faria um discurso. Quando o sinal tocou indicando o fim do horário de almoço, senti-me de alguma forma mais leve, como se o simples ato de ser vista e elogiada por alguém que realmente se importava tivesse aliviado uma pressão que eu nem sabia que estava carregando. No terceiro dia, algo mudou de uma forma que eu não esperava. Naquela manhã, acordei e segui minha rotina de tomar banho, me vestir e me preparar para o trabalho. E em algum momento enquanto escovava os dentes, percebi que não havia pensado em Ryan nenhuma vez sequer. Eu não tinha me perguntado a que horas ele chegaria em casa. Eu não havia analisado mentalmente a sua agenda para antecipar o que ele poderia precisar de mim. Eu não tinha verificado meu celular para ver se ele havia enviado alguma mensagem durante a noite. A constatação me paralisou no meio do movimento com a escova de dentes ainda na boca. Pela primeira vez em 3 anos, Ryan não era o programa em segundo plano que rodava constantemente na minha mente. Naquele dia na escola, ensinei meus alunos do segundo ano sobre o ciclo da água com genuína atenção e entusiasmo. Realizamos uma experiência com cubos de gelo e água morna para demonstrar a evaporação e a condensação. E me vi completamente presente no momento, em vez de ficar planejando mentalmente o que cozinhar para o jantar ou me preocupando se havia esquecido algo que Ryan precisava. Durante o recreio, ajudei a resolver uma disputa entre 2 meninos que brigavam para ver quem usaria a quadra de basquete. E lidei com isso com paciência e humor, em vez da eficiência distraída com que vinha trabalhando há meses. Planejei as aulas da semana seguinte sem sequer verificar meu celular para ver se Ryan havia enviado uma mensagem. O espaço mental que antes era consumido pela gestão de suas necessidades ficou repentinamente disponível para outras coisas. Eu me sentia fisicamente mais leve, como se tivesse carregado uma mochila pesada por tanto tempo que tivesse esquecido a sensação de caminhar sem aquele peso pressionando meus ombros. Durante meu intervalo de almoço com Jenna, eu realmente saboreei a comida em vez de comer mecanicamente. Enquanto parte do meu cérebro já planejava o jantar, notei o sabor das fatias de maçã que eu havia levado, a textura do pão do sanduíche e a doçura gelada do chá gelado que eu tinha trazido de casa. Jenna percebeu a mudança antes mesmo de eu a notar completamente. Ela inclinou a cabeça enquanto me observava e disse que eu parecia diferente de alguma forma. Mais leve foi a palavra que ela usou. Ela perguntou se algo de bom tinha acontecido e eu disse que estava apenas fazendo alguns ajustes na minha vida. Ela não insistiu em detalhes, mas sorriu para mim com a expressão cúmplice de alguém que entendia que às vezes as melhores mudanças vêm de finalmente se libertar de coisas que nos sobrecarregavam. A transformação acelerou a cada dia que passava, ganhando impulso como uma pedra rolando ladeira abaixo. Comecei a ir à academia antes da escola, algo que havia abandonado durante meu casamento porque Ryan costumava reclamar que eu nunca estava em casa de manhã. A reclamação nunca fez sentido, pois ele saía para o trabalho antes das 6 horas e, de qualquer forma, não teria notado minha ausência. Mas eu tinha parado de ir porque as críticas me faziam sentir culpada. Agora recuperei minha rotina matinal. Fui de carro até a academia às 5h30 e passei 45 minutos na esteira e nos aparelhos de musculação. E cheguei à escola me sentindo energizada em vez de esgotada. Retomei o contato com antigos amigos que havia deixado se distanciar nos últimos 3 anos. Eu e Andrea nos encontramos para tomar uns drinks na sexta-feira à noite em um bar de vinhos no centro da cidade e conversamos por 3 horas sem que eu sequer olhasse meu celular para ver se Ryan precisava de alguma coisa. Minha amiga da faculdade, Melissa,
Me convidou para um brunch de fim de semana e eu aceitei sem calcular automaticamente se Ryan gostaria da minha presença naquele dia. Essas amizades tinham sido negligenciadas porque Ryan sempre parecia precisar de alguma coisa durante as horas que eu poderia ter gasto mantendo conexões fora do nosso casamento. E eu não tinha me dado conta do quão isolado eu havia me tornado até começar a reconstruir essas pontes. Na quarta-feira à noite da minha segunda semana, fiz algo que queria fazer há anos. Eu me inscrevi em uma aula de cerâmica no centro comunitário. A aula acontecia todas as quartas-feiras, das 18 horas às 20 horas. Horário que eu normalmente gastaria preparando jantares elaborados que Ryan mal reconhecia. Entrei no estúdio me sentindo nervosa e animada. E fui recebido por Margaret, a instrutora. Ela aparentava ter por volta de 65 anos. Com cabelos curtos e grisalhos e argila permanentemente incrustada sob as unhas. Ela tinha um rosto que sugeria que havia passado por momentos difíceis. Saí do mais forte deles. Margaret me recebeu com genuína cordialidade e me mostrou um torno de oleiro em um canto. Ela demonstrou como centrar a argila no torno, movendo as mãos com uma confiança prática. Tentei copiar seus movimentos, mas minha primeira tentativa foi um desastre, transformando-se em um amontoado disforme em segundos. Margaret deu uma risada gentil e me disse que todos começaram ali. Ela disse que aprender a fazer cerâmica exigia paciência e disposição para falhar repetidamente antes que algo bom surgisse. Então ela compartilhou algo pessoal. Ela ensinava cerâmica há 20 anos. Ela disse que seu segundo divórcio a obrigou a reconstruir sua vida do zero. Ela precisava de algo que fosse inteiramente dela, algo que ninguém pudesse criticar, diminuir ou tirar. A cerâmica se tornou a sua paixão. Ela olhou para mim com olhos que pareciam enxergar mais do que eu havia dito, e me disse que às vezes as melhores coisas que criamos surgem dos escombros daquilo que pensávamos desejar. Suas palavras me envolveram como uma bênção. Trabalhei com o barro durante o resto da aula, e embora nada do que eu tenha feito fosse remotamente apresentável, senti algo mudar dentro de mim. Eu estava construindo algo novo a partir das ruínas do meu casamento, e seria inteiramente meu. No 7º dia, tomei uma decisão que me pareceu ao mesmo tempo aterradora e necessária. Durante meu horário de almoço, dirigi até um banco do outro lado da cidade, onde Ryan nunca teria motivo para ir. Entrei no prédio com o coração acelerado e pedi para falar com alguém sobre a abertura de uma nova conta. A bancária que me atendeu era uma jovem que parecia ter acabado de sair da faculdade. Ela me orientou em relação à papelada com eficiência profissional, sem nunca perguntar por que eu queria uma conta separada das finanças conjuntas. Abri uma conta corrente somente em meu nome e autorizei o banco a configurar transferências automáticas do meu salário. Pequenas quantias que Ryan jamais notaria que faltassem. Construir uma rede de segurança financeira que existia completamente fora de seu conhecimento ou controle. Naquela mesma semana, marquei uma consulta com um advogado especializado em divórcio. Encontrei Patrícia Rives através de uma busca online por advogados especializados em divórcios com patrimônio elevado, onde um dos cônjuges tinha renda significativamente maior. Seu escritório ficava no centro da cidade, em um prédio alto que cheirava a couro caro e energia silenciosa. Patrícia ouviu minha história com a intensidade concentrada de um predador, calculando exatamente quanto meu marido pagaria por sua arrogância. Ela tomava notas com caligrafia impecável e fazia perguntas detalhadas. Ela queria saber sobre nossas finanças, sobre os empréstimos estudantis que eu havia feito para nos sustentar durante os anos de faculdade de direito do Ryan, sobre os 2 empregos que eu tive enquanto ele estudava para o exame da ordem. Patrícia me disse que em nosso estado a futura sociedade dele e o aumento salarial significativo que a acompanha seriam considerados bens conjugais sujeitos à partilha, especialmente porque eu havia financiado sua educação e o início de sua carreira. Quando ela sorriu ao ouvir essa informação, não foi um sorriso amigável. Era o sorriso de alguém que sabia exatamente como fazer Ryan se arrepender de cada palavra cruel que me havia dito. Saí do escritório dela com um plano e um cronograma. E pela primeira vez desde aquela terrível noite de terça-feira, senti algo parecido com esperança. As mudanças em Ryan tornaram-se visíveis por volta do 10º dia. Sutil a princípio, mas foi se acumulando até se tornar algo que eu não podia mais ignorar mesmo
Que quisesse. Comecei a reparar nas coisas durante aqueles breves momentos em que nossos caminhos se cruzavam na casa que ainda dividíamos. Tecnicamente. Ele saía do quarto pela manhã com um olhar desorientado, movendo-se pela cozinha com a energia confusa de alguém navegando em território desconhecido. Eu conseguia ouvi-lo abrindo e fechando os armários. Os sons eram pontuados por longas pausas que sugeriam que ele estava tentando se lembrar onde as coisas deveriam estar ou talvez se perguntando por que elas não estavam mais onde ele esperava. Sua caneca de café favorita permanecia intocada no armário. Durante 3 anos, aquela caneca o esperava todas as manhãs, cheia de café preparado exatamente como ele gostava. Uma colher de açúcar e um pouco de creme de leite. A temperatura ainda está alta, mas não escaldante. Agora ela estava acumulando poeira. Enquanto eu usava minha própria caneca e preparava apenas o café suficiente para mim. Eu ficava no balcão preparando meu café da manhã e o observava com a visão periférica enquanto ele abria o armário, via a caneca vazia e fechava o armário novamente sem tirá-la de lá. Ele nunca me pediu para fazer café para ele. Ele sequer mencionou a ausência dessa rotina que mantínhamos há tanto tempo. Mas eu conseguia perceber a confusão em sua postura, a maneira como ele ficou parado ali por alguns segundos a mais, como se estivesse esperando que algo se materializasse, mas que já não ia acontecer. A situação da lavagem a seco foi mais uma fonte de visível perplexidade. Durante 3 anos, todas as quintas-feiras eu buscava suas camisas sociais e ternos na lavanderia a caminho de casa depois da escola. O horário foi perfeito, pois a faxineira trabalhava entre minha escola e nossa casa, e Ryan sempre tinha reuniões à noite ou comparecimentos ao tribunal que exigiam roupas impecavelmente passadas. Agora, suas camisas sociais estavam penduradas na área de armazenamento da lavanderia, com etiquetas amarelas anexadas, sem serem reclamadas, porque eu não considerava mais a manutenção do seu guarda-roupa como parte das minhas responsabilidades. Na quinta-feira à noite da segunda semana, ouviu ao telefone com a lavandaria a seco, perguntando sobre a sua encomenda. Sua voz demonstrava irritação misturada com confusão sobre o porquê de suas roupas não terem sido recolhidas como de costume. A cozinha contava sua própria história de deterioração. Os mantimentos que eu costumava comprar e organizar de acordo com as preferências dele desapareceram, substituídos por itens que eu queria comer sem levar em consideração o gosto dele. Comprei os lanches que eu gostava, os alimentos para o café da manhã que eram fáceis de preparar para uma pessoa, os ingredientes para refeições simples que eu podia fazer rapidamente depois do trabalho. Ryan abria a geladeira e ficava parado, encarando o conteúdo como se os itens lá dentro estivessem escritos em uma língua que ele não conseguia ler. Ele procurava as refeições prontas que eu costumava deixar esperando, os ingredientes para seus pratos favoritos, a marca específica de iogurte que ele preferia. Nada daquilo existia mais. Nesses momentos de confusão, eu passava por ele sem oferecer ajuda ou perguntar se ele precisava de alguma coisa. Mantive uma postura agradável, porém distante, que você usaria com um colega de quarto que mal conhece, em vez de com o marido com quem dividi a cama por 3 anos. Quando nossos caminhos se cruzaram no corredor, sorri educadamente e continuei meu caminho para onde quer que eu estivesse indo. Quando estávamos os dois na cozinha ao mesmo tempo, eu preparava minha comida e comia sem conversar além de algumas gentilezas básicas sobre o tempo ou de lembrá-lo de que o dia da coleta de lixo era quinta-feira. Certa noite, perto do fim daquela segunda semana, Ryan finalmente quebrou o silêncio que eu vinha mantendo com tanto cuidado. Eu estava sentada na sala de estar lendo um thriller que havia pegado na biblioteca, uma história sobre uma mulher que destruiu sistematicamente a vida de seu ex-marido abusivo por meio de planejamento cuidadoso e execução paciente. Ryan saiu do escritório por volta das 8 horas e ficou parado na porta me observando por um instante antes de falar. Quando finalmente perguntou se estava tudo bem, sua voz carregava um toque de incerteza que eu nunca havia ouvido antes. Era hesitante, quase vulnerável, completamente diferente da voz confiante de advogado que ele usava para tudo mais. Levantei os olhos do livro e sorri para ele com a mesma distância agradável que vinha mantendo desde aquela terrível noite de terça-feira. Eu disse a ele que estava tudo bem. Eu estava apenas respeitando os limites dele e dando-lhe o espaço que ele havia solicitado. Lembrei-o de que ele havia dito que decidiria quando conversaríamos ou passaríamos tempo juntos. Então, eu estava simplesmente esperando que ele se decidisse. A lógica era perfeita e irrefutável. Como ele poderia reclamar que eu estava lhe dando exatamente o que ele havia
Exigido, ele ficou ali parado por mais um instante, como se estivesse tentando encontrar uma falha no meu raciocínio. Sua boca se abriu ligeiramente, como se fosse dizer algo, e logo se fechou novamente. Por fim, ele apenas assentiu com a cabeça e voltou para seu escritório. Voltei ao meu livro e senti uma pequena onda de satisfação. A armadilha que eu havia preparado estava funcionando exatamente como planejado. O 12º dia trouxe um novo desenvolvimento que me indicou que minha estratégia estava surtindo o efeito desejado. Meu telefone tocou durante o horário de almoço enquanto eu estava sentada na sala dos professores com Jenna e outras duas professoras. Estávamos discutindo uma futura excursão ao Museu de Ciências, debatendo se deveríamos organizar uma visita guiada ou deixar os alunos explorarem por conta própria com fichas de atividades. Quando o nome de Ryan apareceu na minha tela, dei uma olhada rápida e recusei a chamada sem interromper a conversa. Voltei para o meu sanduíche e continuei falando sobre a logística da excursão como se nada tivesse acontecido. Jenna cruzou o olhar comigo e ergueu levemente as sobrancelhas, mas não disse nada. Ela sabia o suficiente sobre a minha situação para entender o que aquela chamada recusada representava, e o olhar que ela me lançou foi de aprovação, e não de preocupação. Depois do almoço, enquanto caminhávamos de volta para nossas salas de aula, ela apertou meu braço e disse que eu estava indo muito bem. Ela não deu mais detalhes. Não precisava. Naquela noite, meu telefone tocou novamente enquanto eu estava na aula de cerâmica. Minhas mãos estavam cobertas de argila molhada, enquanto eu trabalhava em uma tigela que estava começando a se parecer com algo que Margaret talvez não tivesse vergonha de exibir. Dei uma olhada na tela e vi o nome de Ryan. Sem interromper minha concentração na argila, voltei minha atenção para o torno e continuei trabalhando. Margaret percebeu a ligação e minha decisão de ignorá-la. Ela me lançou um aceno de aprovação, aquele tipo de reconhecimento que se passa entre mulheres que entendem o que é preciso para ignorar um telefonema depois de anos atendendo a todas as ligações, largando tudo para atender às necessidades de outra pessoa. Nos 2 dias seguintes, Ryan ligou mais 6 vezes. Não respondi a nenhuma delas. Cada chamada ignorada era como recuperar um pequeno pedaço de mim que eu havia cedido sem perceber que a transação estava acontecendo. Quarta-feira à tarde, quinta-feira de manhã, quinta-feira à noite, sexta-feira ao meio-dia, sexta-feira à noite, sábado de manhã. As ligações não paravam, e eu as recusava com crescente satisfação. Eu não estava sendo vingativo ou cruel. Eu estava simplesmente seguindo as regras que ele havia estabelecido. Ele decidiria quando nos comunicássemos, e aparentemente ainda não havia decidido. No 14º dia, as ligações cessaram e as mensagens de texto começaram. O primeiro chegou durante meu período de planejamento na escola. Foi breve e educado, perguntando se eu estava bem. Eu li e coloquei o celular de volta na mesa sem responder. A segunda mensagem chegou 1 hora depois, expressando confusão sobre o motivo de eu não estar atendendo suas ligações ou respondendo às suas mensagens. A terceira mensagem daquela noite tinha um tom diferente, com a frustração transparecendo nas frases cuidadosamente elaboradas. Ele disse que não entendia o que estava acontecendo, que precisávamos conversar, que meu silêncio estava piorando as coisas. Li cada mensagem assim que chegou e a apaguei sem responder. O que eu poderia dizer que não comprometesse a lógica perfeita da minha posição? Ele me disse para parar de incomodá-lo. Então eu parei. Ele havia dito que decidiria quando conversássemos. Então eu estava esperando que ele se decidisse. O fato de suas tentativas de iniciar contato não serem consideradas como decisão foi uma nuance que ele aparentemente não levou em conta ao estabelecer suas regras. Ao final da segunda semana, as evidências físicas da deterioração do estado de saúde de Ryan tornaram-se impossíveis de ignorar. Ele havia parado de fazer refeições regulares, algo que eu pude deduzir pelas embalagens de comida para a viagem que se acumulavam no lixo da cozinha, caixas de comida chinesa, caixas de pizza, sacolas de fast food. O homem que antes insistia em jantares caseiros de verdade todas as noites, aparentemente, estava se alimentando do que conseguia pedir por delivery. Suas camisas sociais estavam ficando mais folgadas na gola e nos ombros. Evidências visíveis de que ele estava perdendo peso devido ao estresse e à alimentação irregular. As olheiras sob seus olhos contavam sua própria história. Ele não estava dormindo bem, provavelmente ficava acordado à noite, pensando em como sua vida perfeitamente planejada havia repentinamente saído do seu controle. Eu sabia que ele ficava acordado em horários estranhos porque conseguia ouvi-lo andando de um lado para o outro em seu escritório às 3 horas da manhã, com o assoalho
rangendo sob seus movimentos inquietos. Às vezes eu ouvia a voz dele falando ao telefone em horários em que não haveria nenhuma ligação comercial razoável. Sua aparência meticulosamente cuidada, sempre tão importante para ele enquanto cultivava a imagem de um advogado bem-sucedido destinado à sociedade, estava mostrando sinais de desgaste. Certa manhã, notei uma mancha de café na gravata dele. Uma pequena imperfeição que ele jamais teria tolerado quando eu cuidava dos detalhes da vida dele. Seu cabelo parecia despenteado na maior parte do tempo. Seu queixo frequentemente apresentava uma barba por fazer que sugeria que ele não se barbeava. Seus sapatos caros haviam perdido o brilho. O homem que me dissera que eu jamais chegaria ao nível dele estava descobrindo como era o seu nível de verdade. Sem a rede de apoio invisível que eu vinha fornecendo há 3 anos. Eu havia gerenciado cada pequeno detalhe, executado cada tarefa sem que me pedissem. Todas as comodidades que eu havia providenciado para que a vida dele transcorresse sem problemas desapareceram. E vê-lo lutar com as tarefas básicas da própria existência me trouxe uma satisfação que eu não esperava sentir. O que Ryan não sabia, o que ele não poderia ter previsto porque sempre me subestimou, era que eu estava documentando tudo enquanto ele se desmoronava tentando administrar a própria vida. Eu estava construindo um caso irrefutável sobre por que nosso casamento havia fracassado e de quem era a responsabilidade por esse fracasso. Eu mantinha um diário detalhado, registrando cada comentário desdenhoso, cada vez que ele priorizava a carreira em detrimento do nosso relacionamento, cada ato de crueldade gratuita. O diário estava no meu carro, onde ele jamais o encontraria, com as páginas se enchendo de evidências escritas de próprio punho. Eu tinha cópias dos nossos registros financeiros baixadas em um pendrive que a Patrícia me disse para guardar em um lugar seguro. Os registros mostravam claramente quanto da minha renda havia sido destinada a financiar sua ascensão profissional. Embora meus próprios empréstimos estudantes permanecessem em grande parte em aberto, eu tinha capturas de tela de mensagens de texto onde ele cancelava planos com desculpas de uma linha. Recebi e-mails nos quais ele descartava minhas preocupações como sendo irrelevantes em comparação com suas obrigações de trabalho. Eu tinha até uma gravação da nossa última tentativa de terapia de casal, aquela a qual ele se recusou a comparecer, onde a terapeuta anotou a ausência dele em seus registros oficiais. Patrícia analisou tudo com a minúcia de um advogado se preparando para uma guerra, e não para um simples divórcio. Ela me garantiu que isso demonstrava um padrão claro de comportamento que seria muito bem visto no tribunal, especialmente considerando que a sociedade dele estava prestes a torná-lo significativamente mais rico. A vingança que eu estava planejando não era impulsiva nem motivada. Foi um processo frio e metódico, construído com a mesma atenção meticulosa que eu dedicava a tudo mais que fazia bem. O 15º dia chegou como uma tarde de sexta-feira repleta da energia típica de fim de semana que as escolas primárias costumam ter. Meus alunos do 2º ano já tinham sido liberados e eu estava na minha sala organizando os livros para a semana seguinte, quando a voz da senhora Henderson soou crepitante pelo interfone. Ela me pediu para ir até a secretaria, e o pedido tinha um tom incomum que acelerou meu pulso. Havia algo em seu tom de voz que sugeria que aquilo não era rotina. Assim que caminhei pelo corredor, minha mente imediatamente começou a imaginar os piores cenários possíveis. Aconteceu alguma coisa com meus pais? Minha irmã Clara estava bem? Os corredores estavam repletos de obras de arte coloridas feitas por alunos, celebrando temas de outono. Folhas e abóboras de papel colorido que normalmente me traziam alegria, mas agora pareciam desaparecer enquanto eu caminhava mais rápido. Passei pela biblioteca onde estava acontecendo a sessão de contação de histórias da tarde. Crianças sentadas de pernas cruzadas no tapete, ouvindo a senhora Patterson ler. Passei pelo ginásio, onde pude ouvir o som rítmico das batidas de uma partida de quicau em andamento. Os sons ecoavam no teto alto. Ao chegar ao escritório principal, olhei através das janelas de vidro antes de entrar e senti um nó na garganta. Ryan estava parado no saguão da escola vestindo um de seus caros ternos Tom Ford, aquele cinza carvão que ele guardava para reuniões importantes com clientes. Em suas mãos, ele segurava um enorme buquê de rosas que devia conter pelo menos 3 dúzias de hastes, envoltas em celofane e com um laço elaborado. Ele parecia completamente deslocado em meio ao caos da escola primária que o cercava. As crianças estavam sendo buscadas pelos pais, criando a habitual desordem controlada de mochilas sendo recolhidas, autorizações sendo assinadas e conversas acontecendo em vários níveis de volume. Ryan estava parado no meio daquela
Bagunça organizada com um olhar perdido e desesperado. A senhora Henderson estava sentada atrás da recepção, e quando nossos olhares se cruzaram, sua expressão disse tudo sem precisar de palavras. Havia, sem dúvida, compaixão, mas também curiosidade sobre o que exatamente estava acontecendo em seu saguão e o que eu pretendia fazer a respeito. Vi outros funcionários tentando não encarar de forma muito óbvia enquanto observavam atentamente o desenrolar da cena. Minha colega Sarah, da turma do 3º ano, estava fingindo que ia verificar a caixa de correio, mas claramente havia parado de se mexer. Tom, o professor de educação física, parou no corredor, bem em frente à sala da diretoria, com uma pilha de equipamentos nos braços. Respirei fundo e senti algo me envolver. Não era exatamente raiva, embora a raiva certamente fizesse parte da mistura. Era mais como clareza combinada com propósito. Endireitei os ombros num gesto que me deu a sensação de estar vestindo uma armadura e entrei no saguão com uma confiança tranquila. A expressão no rosto de Ryan quando me viu mudou imediatamente. Um alívio inundou seu rosto, seguido rapidamente por uma esperança desesperada. Ele deu um passo em minha direção e notei que sua aparência cuidadosamente mantida mostrava sinais de tensão. Seu terno estava impecável como sempre, mas seu rosto parecia abatido. As olheiras estavam mais acentuadas do que alguns dias antes. Ele havia emagrecido de tal forma que sua gola parecia um pouco grande demais. Ele começou a falar antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, as palavras jorrando em uma torrente incomum. Ryan ganhava a vida criando argumentos perfeitos e mantendo o controle total em negociações de alto risco. Mas agora ele parecia alguém que havia perdido o roteiro e estava improvisando mal. Ele disse que estava tentando entrar em contato comigo há dias. Ele disse que estava ligando e mandando mensagens e não entendia por que eu não estava respondendo. Ele estendeu as rosas em minha direção como se fossem uma oferenda de paz que de alguma forma restauraria tudo entre nós. Ele explicou que estava sob enorme pressão devido à revisão da parceria. Ele disse que talvez tenha dito algumas coisas que não queria dizer de verdade. Ele sugeriu que fossemos jantar naquela noite no Angelus, o restaurante italiano que eu adorava. Não íamos lá há mais de um ano porque o Ryan estava sempre muito ocupado, mas aparentemente agora ele tinha tempo. Ele falou sobre nos reconectarmos e resolvermos nossos problemas e o quanto sentia minha falta. Ele disse que sentia nossa falta como se tivéssemos sido uma parceria funcional, e não um acordo unilateral em que eu dava tudo e ele se apropriava de tudo. A atuação foi desesperada e transparente. Consegui perceber o cálculo por trás de suas palavras. A mente do advogado tentando encontrar a combinação certa de frases que me obrigaria a responder da maneira que ele queria. Mas também vi outra coisa. Percebi uma genuína confusão sobre o porquê de suas táticas habituais não estarem funcionando. Ryan estava acostumado a vencer discussões através da lógica e da persistência. Ele esperava que aparecer com flores caras e as palavras certas resolvesse esse problema da mesma forma que resolvia todos os outros problemas em sua vida. Fiquei ali parada, olhando para ele, enquanto o saguão ao nosso redor ficava cada vez mais silencioso. Vários professores haviam parado completamente o que estavam fazendo e agora observavam com evidente fascínio. A senhora Henderson havia abandonado qualquer pretensão de estar trabalhando e observava o drama que se desenrolava em seu saguão, com os óculos de leitura empurrados para cima da cabeça. Um grupo de 5 ou 6 alunos que aguardavam a chegada de seus filhos, já atrasados, ficou em silêncio, pressentindo com a intuição que as crianças possuem que algo importante estava acontecendo, mesmo que não conseguissem entender exatamente o que. Quando finalmente falei, minha voz ecoou claramente pelo saguão. Fiquei surpresa com a calma e a firmeza da minha voz. Eu disse ao Ryan que ele havia estabelecido regras básicas muito claras para o nosso casamento 2 semanas atrás. Ele havia dito que ele decidiria quando conversaríamos ou passaríamos tempo juntos. Ele me disse para parar de persegui-lo. O que estava acontecendo naquele momento não era ele decidindo que deveríamos conversar. Isso foi ele quem decidiu que queria conversar, o que era completamente diferente. Expliquei que ele queria que eu estivesse disponível a qualquer momento, para que eu viesse correndo assim que ele sentisse o mínimo desconforto pelas consequências de suas próprias escolhas. Eu disse a ele que as coisas não funcionavam mais assim. Minha voz permaneceu calma e ponderada, mas cada palavra foi intencional. Eu não estava sendo emotivo nem vingativo. Eu estava simplesmente seguindo a conclusão lógica das regras que ele havia estabelecido. Ryan piscou para mim e eu vi uma genuína
confusão cruzar seu rosto. Em seu mundo, as pessoas não lhe diziam não. O conselho da oposição podia argumentar suas posições, mas, eventualmente, negociações ocorreram e chegaram-se a um consenso. Os clientes podiam ter dúvidas, mas Ryan os convenceu a confiar em seu julgamento. Seu mundo funcionava sob a premissa de que, com a abordagem correta, qualquer problema poderia ser resolvido e qualquer pessoa poderia ser persuadida. Mas eu me recusava a ser persuadido, e ele não tinha uma estrutura para entender porque seu desempenho estava falhando. Sua confusão rapidamente se transformou em raiva. Pude perceber a mudança em sua postura e em sua expressão. Seu maxilar se contraiu. Ao falar novamente, sua voz tinha um tom tão cortante que fez com que várias das crianças que assistiam recuassem um passo em direção aos pais. Ele disse que eu era sua esposa e a maneira como disse isso sugeria que esse fato por si só deveria compelir minha obediência. Ele disse que eu não podia simplesmente ignorá-lo por 2 semanas como se ele não existisse. Ele chamou o que eu estava fazendo de manipulação e disse que isso constituía abuso emocional. A acusação era tão absurda que eu cheguei a rir. O som me surpreendeu tanto quanto pareceu surpreendê-lo. Não era uma risada amarga nem cruel. Foi genuinamente divertido constatar a completa falta de autoconsciência que ele demonstrava. Ali estava um homem que me dissera que eu jamais estaria à sua altura, que considerará casar comigo um ato de rebaixamento pessoal, que exigirá que eu parasse de incomodá-lo e esperasse em silêncio até que ele decidisse que queria minha atenção. E agora ele estava no meu local de trabalho me acusando de abuso emocional porque eu lhe havia dado exatamente o que ele exigia. Eu disse a ele que estava seguindo suas instruções à risca. Ele havia me pedido para parar de persegui-lo. Então eu parei. Ele havia estabelecido que ele mesmo determinaria quando nos comunicaríamos. Então eu estava esperando que ele chegasse a essa conclusão. Ele me disse que eu nunca chegaria ao nível dele e que ele se rebaixou ao casar comigo. Assim, respeitei seu julgamento superior mantendo uma distância apropriada. A lógica era irrefutável, e eu a apresentei com a mesma calma e precisão que ele havia usado ao reestruturar nosso casamento 2 semanas antes. Vários professores observavam abertamente, sem qualquer pretensão de fazer outra coisa. Sarah havia desistido completamente de verificar sua caixa de correio e estava parada de braços cruzados, assistindo como se fosse um drama televisivo fascinante. Tom largou seu equipamento e se encostou na parede. Vi minha diretora, doutora Wallace, sair de seu escritório. Sua expressão sugeria que ela estava preparada para intervir caso a situação se agravasse a ponto de exigir medidas administrativas. Mas também notei outra coisa. Em seus olhos. Parecia quase uma aprovação da maneira como eu estava lidando com aquele confronto. Ryan estava ali parado, segurando suas rosas murchas, e eu podia vê-lo tentando encontrar algum ângulo, algum argumento, alguma maneira de retomar o controle de uma situação que havia saído completamente do seu controle. Sua boca abriu e fechou várias vezes enquanto ele procurava palavras que não vinham. Ryan ficou parado no saguão da escola segurando aquelas rosas murchas, e sua voz mudou. A voz dele caiu para um tom quase suplicante. Um tom que eu nunca tinha ouvido em 3 anos de casamento. Ele perguntou o que eu queria dele. A própria pergunta revelou quão pouco ele entendia sobre o que estava acontecendo. Esta não foi uma negociação em que eu tinha exigências que pudessem ser atendidas. Não se tratava de uma disputa contratual em que uma oferta adequada me faria voltar à mesa de negociações. Ele começou a oferecer concessões como se estivesse prestando depoimento. Ele se autodenominou um idiota. Ele admitiu que estava estressado e descontou em mim. Ele reconheceu ter dito coisas que não deveria ter dito. Cada confissão era feita com cuidado, e eu podia vê-lo observando meu rosto em busca de sinais de que sua estratégia estava funcionando. Ele sugeriu que fossemos a algum lugar reservado para conversar sobre isso como adultos, como se a privacidade de alguma forma tornasse sua crueldade gratuita mais fácil de perdoar ou esquecer. Como se o problema fosse o fato de estarmos tendo essa conversa em público, e não o conteúdo do que ele havia me dito 2 semanas antes. Olhei para ele parado ali e percebi algo profundo. Eu não estava olhando para o homem por quem me apaixonei 3 anos antes. Eu estava olhando para um estranho que por acaso tinha o rosto dele. Essa pessoa acreditava sinceramente que a combinação adequada de palavras e gestos poderia restaurar tudo às suas configurações padrão preferidas. Ele achava que bastava se desculpar o suficiente, prometer o suficiente,
demonstrar arrependimento suficiente e eu voltaria ao meu papel de sustentar a vida dele, recebendo em troca nada além de desprezo. A palavra que saiu da minha boca foi simples e revolucionária. Não, simplesmente não. Não se trata de uma explicação, justificativa ou pedido de desculpas por ter dito isso. Eu disse a ele que não iria jantar com ele. Não íamos conversar. Eu ia terminar minha semana de trabalho e voltar para o meu apartamento. Fiz questão de enfatizar essa última parte. Meu apartamento. Não nossa casa. Meu apartamento, que encontrei e aluguei sem a participação ou permissão dele. Expliquei que gostaria de um fim de semana tranquilo, sem ter que pisar em ovos ou me perguntar se a minha própria existência o estava incomodando. Sugeri que ele deixasse a escola, voltasse ao escritório e começasse a se acostumar com a nova realidade, sem que eu gerenciasse cada detalhe da sua vida. Minha voz permaneceu calma durante todo o discurso. Eu não estava com raiva nem emocionado. Eu estava simplesmente relatando fatos sobre como as coisas iriam prosseguir a partir daquele momento. A informação sobre o apartamento atingiu Ryan com visível força. Ele deu um passo para trás como se eu o tivesse empurrado. Ele repetiu as palavras para mim. Seu apartamento. Ele disse isso como se fosse uma pergunta, embora eu não a tivesse formulado dessa maneira. Seu rosto passou por diversas expressões em rápida sucessão. A confusão deu lugar à descrença, que se transformou em algo próximo ao pânico. Ele começou a protestar imediatamente. Nós morávamos juntos. Ele disse que eu era sua esposa. Eu não podia simplesmente me mudar sem conversar com ele primeiro. Ele estava invocando o contrato matrimonial como se fosse um documento legal vinculativo que obrigava minha presença, independentemente de como ele tivesse me tratado. Sua mente legalista, tão acostumada a controlar situações por meio da linguagem contratual e da autoridade processual, não conseguia compreender que algumas coisas existem fora do âmbito da negociação e do cumprimento de normas. Algumas coisas não podem ser resolvidas apenas com a combinação certa de termos e condições. Eu disse para ele me observar. Então me virei e caminhei pelo corredor em direção à minha sala de aula. Meus sapatos confortáveis de professora rangiam levemente no piso polido. Ouvi-o chamar meu nome por trás de mim. Sua voz carregava uma nota de pânico genuíno, completamente diferente de seu tom normalmente controlado de advogado. Ele começava a compreender a dimensão total do que havia perdido, e essa constatação claramente o impedia de manter a compostura. Mas eu não me virei. Não respondi ao seu apelo. Não lhe dei a satisfação de saber que havia obtido qualquer reação minha além da calma rejeição que ele merecia. Continuei caminhando até chegar à porta da minha sala de aula. Entrei, fechei a porta atrás de mim e fiquei ali parada por um momento, com as costas contra ela, sentindo meu coração disparar por causa do confronto. A sala de aula estava vazia agora. Todos os meus alunos já haviam sido buscados para o fim de semana. O espaço transmitia uma sensação de paz que nossa casa não proporcionava há meses. As paredes estavam cobertas de posters inspiradores sobre perseverança e respeito ao próximo. Eu vinha ensinando esses conceitos aos meus alunos todos os dias, enquanto falhava em aplicá-los à minha própria vida e em exigi-las do meu marido. Trabalhos artísticos dos alunos pendurados em fios no teto. Desenhos coloridos que celebram seus sonhos e esperanças, bem como a bela simplicidade da imaginação infantil. Autorretratos em papel colorido com descrições escritas do que eles queriam ser quando crescessem. Um bombeiro, um veterinário, uma professora como a senhora Mitchell. Essa última sempre me emocionava quando eu a lia. Meu prêmio de professora do ano estava sobre minha mesa, no mesmo lugar onde o havia colocado 2 semanas antes, após a cerimônia distrital a qual compareci sozinha. Ryan disse que estava muito ocupado para vir, embora eu suspeitasse que a verdade fosse que ele simplesmente não se importava o suficiente para reorganizar sua agenda. A placa era modesta, mas significativa. Isso representou o reconhecimento de que o trabalho que eu fazia era importante, que as horas que eu investia ajudando as crianças a aprender e crescer tinham sido notadas e valorizadas. Sentei-me à minha mesa e respirei fundo várias vezes. A adrenalina do confronto começava a diminuir, sendo substituída por algo mais estável e sustentável. Parecia haver paz, ou pelo menos o início da paz. As primeiras notas hesitantes de uma canção que eu estava aprendendo a cantar. Depois de anos de silêncio. Eu tinha responsabilidades reais aqui nesta sala de aula. Trabalho real que gerou valor concreto no mundo. 22 alunos do
segundo ano dependiam de mim para ensiná-los a ler, escrever e pensar criticamente. Eles dependiam de mim para ajudá-los a lidar com conflitos com amigos e a entender conceitos que os desafiavam. Eles dependiam de mim para demonstrar na prática o que significavam gentileza e respeito. E eu era bom nesse trabalho. Eu era realmente bom nisso de maneiras que não tinham nada a ver com salário, status ou qualquer uma das métricas que Ryan usava para medir meu valor. Minha vida finalmente era minha novamente, gloriosamente, e a sensação era incrível. Naquele fim de semana, encontrei-me com Patrícia em seu escritório no centro da cidade. Ela me pediu para ir no sábado de manhã para finalizarmos nossa estratégia. O prédio do escritório dela ficava praticamente vazio nos fins de semana, e nossos passos ecoavam no saguão de mármore enquanto eu caminhava até os elevadores. Quando cheguei, Patrícia já estava em sua mesa, cercada por pastas e documentos jurídicos, com uma xícara de café fumegando ao lado do teclado. Ela delineou o cronograma dos próximos passos com a precisão de um general planejando uma campanha militar. Na manhã de segunda-feira, os documentos do divórcio seriam entregues ao escritório de advocacia de Ryan. Patrícia havia escolhido especificamente o oficial de justiça para essa tarefa, um homem especializado em maximizar o caráter público de tais entregas. Os colegas de Ryan testemunhavam-no recebendo os papéis do divórcio no trabalho, criando exatamente o tipo de perturbação visível que os escritórios de advocacia consideravam desagradável. Na terça-feira, eu trocaria meu número de telefone. Patrícia já havia providenciado um novo número através de uma conta de operadora a qual Ryan não tinha acesso ou conseguia rastrear. Eu bloquearia o Ryan em todas as redes sociais, rompendo os laços digitais que ainda, teoricamente, existiam entre nós. Na quarta-feira, eu me encontraria com uma corretora de imóveis recomendada por Patrícia para discutir a venda da nossa casa, aquela que eu havia transformado em um lar enquanto Ryan a usava apenas como um lugar para dormir, trabalhar e me ignorar. Na sexta-feira, eu assinaria o contrato de aluguel do apartamento de um quarto no centro da cidade. O local fica em um prédio histórico reformado, com paredes de tijolos aparentes e grandes janelas que permitem a entrada de uma linda luz natural. O espaço seria inteiramente meu, sem nenhuma lembrança de Ryan contaminando o. Eu podia decorar como quisesse. Eu podia jantar a qualquer hora que me conviesse. Eu poderia existir sem ter que ficar monitorando constantemente o humor e as necessidades de outra pessoa. Patrícia analisou a documentação financeira que eu havia reunido nas últimas 2 semanas. Ela examinou os extratos bancários que mostravam quanto da minha renda havia sido destinada ao financiamento dos estudos de Ryan. Ela analisou os documentos do empréstimo estudantil, comprovando que eu havia contraído uma dívida significativa para cobrir nossas despesas de moradia enquanto ele cursava direito. Ela analisou os registros de emprego que mostravam que eu havia trabalhado em 2 empregos durante o último ano dele na faculdade de direito e durante a preparação para o exame da ordem. Ela sorriu ao terminar de revisar tudo, e não era um sorriso amigável. Era o sorriso de um advogado que sabia exatamente como fazer o adversário pagar por sua arrogância. Ela me disse que a futura sociedade de Ryan, que ele havia usado como justificativa para me tratar como uma empregada inferior a ele, na verdade jogaria a meu favor durante a divisão de bens. Como eu o apoiei durante a faculdade de Direito nos primeiros anos de sua carreira, quando ele não ganhava nada, eu tinha direito a uma parte significativa do aumento de seu potencial de ganhos. Patrícia calculou que eu sairia com dinheiro suficiente para quitar completamente meus empréstimos estudantis e ainda ter uma reserva financeira substancial para o que quer que viesse a seguir. A satisfação que senti ao ouvir isso não tinha nada a ver com o dinheiro em si. Era uma questão de justiça. Tratava-se de Ryan finalmente pagar o preço pela forma como me tratou. A manhã de segunda-feira chegou com um calor atípico para o início de novembro. Aquele tipo de dia que parece um presente antes que o inverno chegue e faça você esquecer como é a sensação de um clima ameno. Passei meu dia de aula com uma concentração que não sentia há meses. Meus alunos do 2º ano fizeram uma aula de matemática sobre adição e subtração, e eu me vi apreciando a metáfora. Adicionar à vida o que você precisa e subtrair o que não lhe serve mais. Os conceitos pareciam aplicáveis além da matemática. Às 11h30, meu celular vibrou com uma mensagem da Patrícia. A mensagem continha apenas uma palavra: entregue. Me desculpei e saí da sala de aula por um instante, indo para o
Corredor onde eu poderia respirar fundo sem que 22 criancinhas observassem minha reação. Os documentos do divórcio foram entregues a Ryan em seu escritório. Patrícia havia combinado que o oficial de justiça chegaria no meio da manhã, quando o escritório estaria mais movimentado. Número máximo de testemunhas. Ela explicou durante nossa reunião de sábado. Ryan abriria aquele envelope na frente de seus colegas e dos sócios-gerentes que estavam decidindo seu futuro na empresa. Imaginei a expressão no rosto dele ao ver os documentos legais que formalizavam o fim do nosso casamento. A meticulosa compostura corporativa que ele tanto se esforçava para manter desmoronava diante das pessoas cujas opiniões ele mais valorizava. Esse pensamento me trouxe uma satisfação que nada tinha a ver com crueldade e tudo a ver com justiça. Ele me humilhou em particular. Agora ele experimentaria uma fração dessa humilhação no ambiente profissional que mais lhe importava. Naquela tarde, durante meu horário de almoço, dirigi até a loja de telefones. O atendente que me ajudou foi eficiente e profissional, transferindo meus contatos e dados para um novo cartão SIM sem perguntar por que eu precisava de um novo número. Observei o processo acontecer e senti uma mudança significativa. Esse novo número representou uma ruptura tecnológica completa com a minha antiga vida. Ryan não conseguiria mais me ligar ou mandar mensagens. Ele tentava ligar para o meu número antigo e descobria que estava desligado. Mais uma prova de que eu estava falando sério sobre terminar esse casamento. De volta à escola, usei meu período de planejamento para bloquear sistematicamente o Ryan em todas as plataformas de mídia social em que estávamos conectados. Primeiro o Instagram, depois o Facebook, em seguida o Twitter e o LinkedIn. Mantínhamos a ficção digital de um casamento feliz nessas plataformas, publicando fotos de férias que tínhamos tirado anos atrás, compartilhando mensagens de aniversário que sugeriam que ainda funcionávamos como um casal. Apaguei-o completamente da minha presença nas redes sociais, da mesma forma que pretendia apagá-lo da minha vida real. A manhã de terça-feira trouxe uma complicação que eu não havia previsto. Eu estava acompanhando meus alunos até o local de encontro no final do dia letivo quando vi Melissa parada perto da entrada. A irmã de Ryan parecia chateada e desarrumada de uma forma incomum para ela. Melissa sempre se apresentava com um cuidado impecável, mas hoje seu cabelo estava um pouco desarrumado e a maquiagem mostrava sinais de ter sido feita às pressas. Ela me abordou assim que terminei de ajudar meus alunos a encontrar seus pais. Ela me levou para um canto mais tranquilo, perto da secretaria da escola. Sua voz demonstrava confusão e angústia quando ela perguntou o que estava acontecendo. Ryan ligou para ela na noite anterior em pânico, disse ela, falando sobre os papéis do divórcio que haviam sido entregues em seu escritório e sobre como eu havia me mudado sem avisar e me recusava a falar com ele. Melissa reconheceu que Ryan podia ser difícil e exigente. Ela admitiu que ele estava sob enorme estresse devido à situação da parceria. Mas certamente ela sugeriu que poderíamos resolver isso se nos comunicássemos adequadamente. Ela usou a expressão jogar fora 3 anos de casamento, como se esses 3 anos representassem algum tipo de investimento que eu devesse proteger, independentemente de como eu realmente tivesse me sentido vivendo aqueles anos. Olhei para Melissa e decidi o que lhe devia em termos de explicação. Ela tinha sido amigável comigo durante nosso casamento, me convidando para tomar café e me incluindo em eventos familiares, mas, no fim das contas, ela sempre foi, antes de tudo, aliada do irmão. Ainda assim, ela merecia saber a verdade, e não qualquer versão que Ryan estivesse contando. Contei a ela com calma e clareza o que Ryan havia me dito naquela terça-feira à noite de outubro, que ele não conseguia acreditar que um dia se rebaixara a ponto de se casar comigo, que eu jamais estaria à altura dele, que ele decidiria quando passaríamos tempo juntos e que eu precisava parar de incomodá-lo. Observei a expressão de Melissa mudar enquanto ela processava essa informação. Primeiro veio a surpresa, seguida rapidamente por um desconforto que sugeria que ela não tinha noção da extensão total da crueldade do irmão. O que Melissa disse em seguida mudou algo fundamental na minha compreensão da situação. Ela parecia desconfortável, olhando em volta como se estivesse verificando se havia alguém perto o suficiente para ouvir a conversa. Então ela me contou algo que eu não sabia. Ryan vinha dizendo à família dele há meses que nosso casamento estava praticamente acabado. Ele havia dito que cometeu um erro ao se casar com alguém que não era ambiciosa o suficiente para acompanhar sua trajetória profissional. Ele estava hospedado comigo por obrigação. Ele havia contado a eles
mas planejava encerrar o relacionamento depois de se tornar sócio, pois a imagem seria melhor. Melissa vinha discutindo com ele sobre isso. Ela disse que havia lhe dito que ele estava se comportando de maneira terrível, e que eu a havia apoiado incondicionalmente. Mas Ryan descartou as preocupações dela da mesma forma que descartou as minhas. Ela pareceu genuinamente arrependida ao compartilhar essa informação. Ela disse que deveria ter me contado antes, mas esperava que Ryan caísse em si e percebesse o que estava jogando fora. A revelação teve um impacto inesperado. Ryan não tinha sido cruel comigo apenas em particular. Ele vinha minando sistematicamente nosso casamento perante a família dele há meses, construindo uma narrativa na qual eu era a esposa inadequada que o impedia de alcançar seu pleno potencial. Ele tinha tanta certeza de que eu nunca o deixaria, que disse à família que nosso casamento estava praticamente acabado, enquanto ainda esperava que eu cozinhasse para ele e cuidasse de cada detalhe da sua vida. Essa informação tornou o choque dele com a minha partida ainda mais satisfatório. Ele me dava tão por garantida que não conseguia imaginar que eu realmente fosse levar isso adiante e ir embora. Ele presumia que eu estaria sempre lá silenciosamente, administrando sua vida, independentemente de como ele me tratasse. Agradeci a Melissa por me contar. Eu disse que apreciava a honestidade dela e que não guardava rancor, mas também deixei claro que minha decisão era definitiva. Ryan havia me mostrado exatamente quem ele era e eu escolhi acreditar nele. Melissa assentiu lentamente com a cabeça e eu pude ver que ela estava processando o fato de que seu irmão havia criado aquela situação inteiramente sozinho. Na noite de quarta-feira, Ryan aparentemente já havia passado por várias etapas de resposta aos documentos do divórcio. Minha amiga Andrea me ligou por volta das 7 horas, enquanto eu estava em casa no meu apartamento novo, desempacotando caixas. Ela tinha visto várias postagens que Ryan fez no Facebook. Eu mesma não conseguia vê-las porque eu havia bloqueado, mas elas estavam visíveis para nossos amigos em comum e para sua ampla rede de contatos. Andrea leu-os para mim, com a voz carregada de uma indignação mal contida. Ryan havia publicado declarações vagas sobre como o casamento exige trabalho e comunicação, sobre como algumas pessoas desistem em vez de lutar pelo que importa, sobre como ele estava aprendendo lições dolorosas sobre confiança e compromisso. As postagens foram cuidadosamente elaboradas para fazê-lo parecer a parte lesada. O marido devotado luta para entender por que sua esposa o abandonou repentinamente, sem explicações. Vários de seus colegas e amigos da faculdade de Direito comentaram, enviando mensagens de apoio. Eles claramente não tinham ideia do que realmente havia acontecido. Eles estavam reagindo à narrativa que Ryan estava construindo, na qual ele era a vítima do meu comportamento irracional, em vez de ser o arquiteto do colapso de seus próprios relacionamentos. Andrea ficou furiosa em meu nome. Ela queria comentar as postagens dele e esclarecer a situação publicamente. Mas eu lhe disse que sentia apenas um divertimento frio diante de sua tentativa transparente de controlar a narrativa e se colocar como vítima. Foi uma atitude tão previsível vinda de alguém que ganhava a vida moldando histórias para se adequarem ao resultado desejado. Contei a Andrea a verdade sobre o que Ryan me disse, as palavras exatas que ele usou naquela terça-feira à noite. Dei-lhe permissão para divulgar essa informação ao nosso grupo de amigos da forma que achasse melhor. Eu havia terminado de proteger a reputação dele e de deixá-lo reescrever a história para se adequar à narrativa que ele preferia. Se Ryan queria se fazer de vítima publicamente, então as pessoas merecem saber que tipo de vítima ele realmente foi. Andrea prometeu que se certificaria de que a verdade viesse à tona. Confiei nela para lidar com a situação com o equilíbrio certo entre franqueza e descrição. Ela possuía uma ampla rede de amigos em comum e um talento para o compartilhamento estratégico de informações. No final da semana, a maioria das pessoas do nosso círculo social saberia exatamente o que Ryan tinha me dito e por que eu tinha ido embora. Desliguei o telefone e olhei em volta do meu novo apartamento. As caixas ainda estavam empilhadas nos cantos, aguardando para serem desempacotadas. Meus poucos móveis pareciam escassos no espaço, mas ele era meu. Cada centímetro daquilo me pertencia e refletia minhas escolhas, em vez de concessões feitas para atender às preferências de outra pessoa. O desmantelamento sistemático do meu casamento estava a decorrer exatamente conforme o planeado. O cronograma de Patrícia estava sendo seguido com precisão. A imagem cuidadosamente construída por Ryan começou a ruir à medida que a verdade se espalhava pelas nossas redes sociais. E eu estava construindo algo novo a partir dos pedaços da minha antiga vida,
algo que seria inteiramente meu. 3 semanas depois de eu ter entregue os papéis do divórcio, Ryan apareceu no meu novo apartamento numa manhã de sábado. Eu estava desembalando as últimas caixas da minha mudança, organizando minha pequena cozinha com os pratos e utensílios que eram só meus, quando ouvi batidas na porta. Olhei pelo olho mágico e senti meu estômago se contrair ao vê-lo parado no corredor. Ele segurava 2 xícaras de café do Moretis, o café caro que costumávamos frequentar durante nosso primeiro ano de casamento, quando ele ainda fazia gestos românticos. Ele parecia péssimo, de uma forma que ia além de um simples cansaço. Seu terno caro caía de forma diferente em seu corpo, sugerindo que ele havia perdido mais peso. As olheiras sob seus olhos haviam se aprofundado, dando a impressão de algo quase como hematomas. Seus cabelos, geralmente impecavelmente penteados, pareciam ter sido passados repetidamente por seus dedos. Abri a porta, mas não dei um passo para o lado para deixá-lo entrar. Fiquei parada na porta, bloqueando o acesso ao meu apartamento. Este espaço representava liberdade, novos começos e uma vida para a qual ele não fora convidado. Ao falar, sua voz não demonstrava nada da arrogância confiante que caracterizara nossos últimos meses juntos. Em vez disso, carregava algo quase hesitante e em certo ponto ele perguntou se podíamos conversar. Ele estendeu uma das xícaras de café na minha direção e notei que sua mão estava tremendo levemente. Aceitei o café, mas não me movi da porta. Ele começou o que claramente era um discurso preparado, do tipo que provavelmente praticou em frente ao espelho ou ensaiou durante o trajeto de carro. Ele disse que estava errado, que a pressão da sociedade o havia feito dizer coisas terríveis que ele não queria dizer de verdade. Ele me contou que havia começado a fazer terapia para lidar com seus problemas de estresse e comunicação. Ele disse que agora entendia o quanto eu havia feito por ele, o quanto ele havia dado como certo. Ele queria provar que podia ser o marido que eu merecia. Ele disse que estava disposto a fazer o que fosse necessário para resolver isso. Ouvi todo o seu discurso com a paciência de alguém que já não tinha qualquer envolvimento emocional com o resultado. Deixei-o terminar completamente antes de dizer qualquer coisa. Então, fiz a pergunta que vinha se formando em minha mente desde minha conversa com Melissa. Perguntei se ele estava tentando se reconciliar porque realmente queria se casar comigo ou porque seus sócios gerentes haviam sugerido que passar por um divórcio conturbado pouco antes de sua decisão sobre a sociedade poderia prejudicar seu julgamento e estabilidade. A mudança na expressão facial dele me disse tudo o que eu precisava saber antes mesmo que ele tentasse responder. Houve um lampejo de surpresa por eu ter descoberto isso, seguido imediatamente por uma neutralidade cautelosa enquanto sua mente de advogado tentava formular uma resposta que não confirmasse minha suspeita. Ele tentou negar. Ele disse: é claro que ele me queria de volta porque me amava e percebeu o que havia perdido. Mas sua apresentação careceu completamente de convicção. Seus olhares não encontraram os meus. Em vez disso, olhando para um ponto em algum lugar acima do meu ombro esquerdo, sua voz não transmitia a certeza que ele demonstrava em seus argumentos jurídicos. Eu lhe disse que já havia discutido essa possibilidade com Patrícia. Ela me explicou como os escritórios de advocacia frequentemente encaram o caos pessoal como evidência de má tomada de decisões, o que pode se estender a questões profissionais. Seu súbito interesse em reconciliação, surgindo exatamente 3 semanas após o recebimento dos papéis do divórcio e precisamente no momento em que as decisões sobre a sociedade estavam sendo finalizadas, pareceu uma coincidência extremamente conveniente. Eu ouvi perceber que eu havia desmascarado completamente sua atuação. O fato de a mulher que ele havia descartado por considerá-la simplória e de status inferior ao seu estava, na verdade, vários passos à frente dele durante todo esse processo. A constatação pareceu esvaziá-lo fisicamente. Seus ombros caíram, e ele olhou para a xícara de café em sua mão como se estivesse surpreso por encontrá-la ali. Respirei fundo e contei a ele algo em que vinha pensando há semanas. Ele tinha razão em uma coisa que eu disse. Não estávamos no mesmo nível, mas ele tinha invertido completamente a hierarquia. Expliquei que passava meus dias ensinando crianças a ler, a pensar criticamente e a tratar umas às outras com gentileza e respeito. Eu moldei mentes jovens e fiz contribuições reais para a sociedade, cujos efeitos se propagariam por gerações de maneiras que nenhum de nós dois poderia mensurar completamente. Cada criança que eu ensinei a ler teria oportunidades que não teria de outra forma. Cada aluno que eu ajudei a compreender conceitos matemáticos estaria mais bem preparado para navegar em um mundo que exigisse essas habilidades.
Cada vez que eu mediava uma disputa em um parquinho infantil e ensinava a resolução de conflitos, eu estava formando adultos capazes de lidar com desentendimentos de forma mais construtiva. Ryan, por outro lado, passava os dias ajudando grandes corporações a encontrar brechas legais para evitar o pagamento de impostos e maximizar os lucros. Independentemente do custo social. Seu trabalho era extraordinariamente bem remunerado, sim, mas não gerava valor real para ninguém além de seus clientes e sua empresa. Ele ajudou os que já eram ricos a ficarem ainda mais ricos. Ele ajudou entidades poderosas a se esquivarem de suas responsabilidades sociais. Era isso que sua prestigiosa parceria lhe permitiria fazer com mais frequência. Eu disse que meu nível estava ótimo. Eu estava orgulhoso do meu nível. E eu não tinha nenhum interesse em descer ao nível dele, onde o valor humano era calculado puramente pelo salário e status, onde o amor era transacional e condicional, onde o casamento era algo em que você permanecia apenas quando a imagem pública beneficiava sua ascensão na carreira. Eu disse a ele que o divórcio prosseguiria exatamente como planejado. Patrícia me garantiu que o acordo seria substancial, visto que a participação dele na sociedade e o significativo aumento salarial que ela proporcionava seriam considerados bens conjugais. Eu o sustentei durante a faculdade de Direito, trabalhando em 2 empregos e fazendo empréstimos que ainda estou pagando. Eu facilitei o avanço de sua carreira gerenciando todos os aspectos de sua vida pessoal para que ele pudesse se concentrar inteiramente no sucesso profissional. De acordo com a lei estadual, eu tinha direito a uma parte significativa do aumento do seu potencial de ganhos. Expliquei que sairia dali com dinheiro suficiente para quitar completamente meus empréstimos estudantis e recomeçar do zero com uma reserva financeira substancial. Enquanto isso, ele aprenderia a lição cara de que tratar pessoas como objetos descartáveis acarreta consequências reais. O rosto de Ryan passou por diversas expressões enquanto eu falava. O choque deu lugar a algo que parecia raiva, que então se transformou no que só posso descrever como derrota. Mas ele fez uma última tentativa para salvar a situação. E essa tentativa revelou tudo sobre quem ele realmente era. Sua voz tornou-se incisiva quando ele me avisou que lutar contra o divórcio seria caro e demorado. O escritório dele tinha excelentes advogados que poderiam tornar o processo muito difícil para mim. Eu estava cometendo um erro do qual me arrependeria. Era uma ameaça disfarçada de preocupação e confirmou tudo que eu já havia entendido sobre o homem com quem me casei. Eu sorri para ele. Era o mesmo sorriso tranquilo que eu lhe dera naquela primeira manhã, quando parei de preparar seu café da manhã. Eu disse a ele que Patrícia esperava exatamente esse tipo de tática de intimidação e que havia se preparado de acordo. Eu tinha documentação de tudo. Seus abusos verbais, o desequilíbrio financeiro em nosso casamento, onde minha renda sustentava sua ascensão profissional enquanto minhas próprias dívidas permaneciam sem solução. A maneira como ele disse à família que nosso casamento havia acabado, enquanto ainda esperava que eu cozinhasse para ele e administrasse sua vida. Mencionei a gravação da nossa última tentativa de sessão de terapia de casal, aquela a qual ele se recusou a comparecer. A terapeuta havia anotado sua ausência e sua falta de vontade de trabalhar em nosso relacionamento em seus registros oficiais. Patrícia explicou que esse tipo de documentação poderia ser muito valioso em processos judiciais. Na verdade, Patrícia esperava que ele optasse por contestar o divórcio. Isso lhe daria a oportunidade de expor detalhadamente o comportamento dele durante a fase de instrução e os depoimentos. O processo criaria exatamente o tipo de divórcio público e conturbado que seu escritório consideraria como evidência de falta de bom senso e instabilidade. Aquilo que ele tentava evitar ao buscar a reconciliação se tornaria inevitável caso optasse por contestar os termos do divórcio. Observei o cálculo acontecer por trás de seus olhos. Ele era advogado. Ele entendia de estratégia de litígio e avaliação de riscos. Ele percebeu que lutar lhe custaria muito mais do que o dinheiro que perderia no acordo. Sua reputação na empresa, suas perspectivas de sociedade, sua imagem cuidadosamente cultivada de profissional bem-sucedido com a vida sob controle. Tudo isso seria prejudicado por um divórcio litigioso que expôs a forma como ele tratava a esposa. Ele ficou ali parado por um longo momento, e eu pude ver que ele estava tentando encontrar algum ângulo, algum argumento, alguma maneira de retomar o controle de uma situação que havia escapado completamente à sua gestão. Mas não havia mais nada a dizer. Ele havia usado todas as
cartas que tinha, e nenhuma delas funcionou. Ele se virou e saiu andando pelo corredor sem dizer mais nada. Eu o vi partir, com os ombros curvados de uma forma que o fazia parecer menor do que realmente era. Quando ele chegou ao final do corredor e se virou em direção às escadas, fechei a porta. Fiquei ali parada, de costas para a porta por um instante, segurando o café caro que ele havia me trazido. Então fui até a pia da cozinha e despejei o conteúdo. Eu não precisava do café dele, nem das suas desculpas, nem das suas tentativas tardias de reconciliação. Eu tinha tudo o que precisava aqui mesmo, neste apartamento que era inteiramente meu. Depois de servir o café do Ryan, fiquei parada na minha cozinha por um instante, olhando para a pia vazia e sentindo algo se acalmar dentro de mim. Não foi exatamente um triunfo, embora houvesse satisfação em saber que eu havia lidado com aquele confronto final com total controle. Foi mais como um ponto final. O último elo que nos unia havia sido cortado, e o que restava agora era simplesmente o processo legal para oficializar nossa separação. 4 meses depois, esse processo legal foi concluído em uma sala de conferências no escritório de Patrícia. Ryan e eu sentamos em lados opostos de uma mesa de mogno polido, assinando documentos que formalmente encerraram nosso casamento. Sua advogada era uma mulher de aparência elegante chamada Catherine Walsh, que claramente o aconselhou a não travar essa batalha. Ela analisou os termos do acordo com uma eficiência profissional que demonstrava que entendia que sua cliente não tinha boas opções e que contestar só pioraria a situação. Assinei cada documento enquanto Patrícia os deslizava pela mesa em minha direção. O acordo foi exatamente como Patrícia havia previsto. Dinheiro suficiente para quitar completamente todos os meus empréstimos estudantes. Uma parte substancial do bônus de sociedade de Ryan, que ele recebeu 2 semanas depois de eu ter entrado com o pedido de divórcio. O bônus que ele usou como justificativa para me dizer que eu nunca chegaria ao nível dele. Metade do valor da nossa casa, que foi vendida rapidamente para um jovem casal que esperava seu primeiro filho e que adorou a cozinha que eu havia reformado e o jardim que eu havia plantado. Ryan parecia abatido sentado à minha frente, menor do que eu me lembrava, como se os últimos 4 meses o tivessem comprimido de maneiras que iam além da perda de peso física que eu podia ver em seu rosto. Ele havia envelhecido de uma forma que sugeria estresse, falta de sono e o peso acumulado de consequências que ele jamais imaginara enfrentar. Não conversamos durante a assinatura, exceto para os reconhecimentos legais necessários. Quando seu advogado perguntou se ele entendia os termos, ele respondeu que sim, com uma voz que não demonstrava nenhuma emoção. Quando Patrícia perguntou se eu tinha alguma dúvida antes de finalizarmos, eu disse que não e assinei o último documento com meu nome de solteira que eu já havia voltado a usar. Quando terminei, levantei-me e peguei minhas cópias da documentação. Patrícia me acompanhou até o elevador e, enquanto esperávamos, ela me disse que gostaria que todos os seus clientes lidassem com seus divórcios com a mesma calma e clareza estratégica que eu havia demonstrado. Ela disse que a maioria das pessoas deixa a emoção guiar suas decisões de maneiras que lhes custam caro. Abordei isso como alguém que joga xadrez em vez de se envolver em uma guerra. E os resultados falaram por si. Agradeci-lhe pelo excelente trabalho e disse-lhe que esperava nunca mais precisar dos seus serviços profissionais. Nós dois rimos do humor negro daquela afirmação. As portas do elevador se abriram e eu entrei, me virando para ver Ryan ainda sentado à mesa de conferência, visível através das paredes de vidro da sala de reuniões. Ele parecia perdido de uma forma que poderia ter me feito sentir compaixão, se eu não tivesse passado 3 anos observando diminuir sistematicamente o meu valor. As portas se fecharam e desci até o saguão, saindo para a luz do sol da tarde, que parecia mais quente do que deveria para o final do inverno. 6 meses após a finalização do divórcio, eu estava sentada no meu apartamento numa manhã de sábado, tomando um café feito exatamente como eu gostava, forte e preto, sem nada para diluir o sabor amargo e intenso que eu havia aprendido a preferir. Meu apartamento havia se tornado completamente meu, de maneiras que iam muito além da propriedade legal. As peças de cerâmica feitas à mão nas aulas da Margarete enchiam as prateleiras abertas da minha cozinha, cada peça representando uma quarta-feira à noite que passei aprendendo a criar algo bonito com as minhas próprias mãos. Meus livros estavam organizados numa ordem que só fazia sentido para mim, de acordo com a data em que eu planejava lê-los, e não por autor ou gênero. A luz da manhã entrava pelas janelas com cortinas que eu havia escolhido sem levar em consideração a
Opinião de ninguém. Um azul profundo que transmitia uma sensação de calma e paz ao ambiente. Continuei lecionando na mesma escola primária onde ocorreu o confronto público com Ryan. Na verdade, os outros professores passaram a me tratar com ainda mais carinho e respeito, como se eu tivesse passado por algum tipo de teste ao me defender diante de testemunhas. Naquele ano, meus alunos da segunda série formavam um grupo particularmente encantador, cheio de curiosidade e energia, e com perguntas que me faziam refletir cuidadosamente sobre como explicar ideias complexas de uma forma que crianças de 7 anos pudessem entender. Eu havia dedicado ao meu ensino a energia que antes era desperdiçada gerenciando as necessidades e o humor de Ryan. Meus planos de aula eram mais criativos. Minha paciência com alunos difíceis era maior. Meu entusiasmo pelo trabalho em si havia retornado de uma forma que eu não experimentava desde meus primeiros anos como professor. O prêmio de professor do ano que havia dado início a tudo agora estava em uma prateleira do meu apartamento, ao lado das peças de cerâmica que eu havia feito. Um lembrete de que meu trabalho tinha valor, independentemente de alguém em casa reconhecê-lo ou não. Eu havia reencontrado velhos amigos e feito novos através da minha aula de cerâmica no clube do livro para o qual Jenna me convidou. Minha vida social agora existia inteiramente nos meus termos, construída em torno de pessoas que agregavam valor à minha vida em vez de drenar minha energia. Minha irmã Clary havia se tornado uma das minhas confidentes mais próximas. Nosso relacionamento está se aprofundando agora que não preciso mais fingir que está tudo bem no meu casamento. Conversávamos ao telefone várias vezes por semana e nos encontrávamos para um brunch todos os domingos. Conversas que variavam de discussões sérias sobre o envelhecimento de nossos pais a debates bobos sobre reality shows que ambos assistíamos. Andrea me ligou certa noite, no início da primavera, com notícias que ouvirá através da rede de fofocas do escritório de advocacia, que ainda mantinha em contato com pessoas que conheciam Ryan profissionalmente. Ela começou a me dar a informação perguntando se eu sequer queria receber notícias dele. E eu quase disse não. Mas a curiosidade falou mais alto. A parceria que Ryan considerava inevitável foi adiada por pelo menos mais um ano. Os sócios gerentes expressaram preocupação com seu discernimento e estabilidade durante o que descreveram como um período pessoalmente difícil. O divórcio e as circunstâncias que o envolveram chegaram à direção da empresa por meio de canais que Ryan não controlava. Eles haviam decidido que ele precisava demonstrar excelência profissional consistente antes de considerarem promovê-lo a sócio. André disse que sua fonte indicou que Ryan ficou furioso, mas não teve outra alternativa a não ser aceitar a decisão e tentar provar seu valor ao longo do próximo ano. Aquilo que ele valorizava mais do que o nosso casamento, a conquista que ele usava como justificativa para me tratar como se eu fosse inferior, tinha sido adiada em parte devido à forma como ele lidou com o nosso relacionamento. Não senti nenhuma satisfação com essa notícia, o que me surpreendeu. Nas primeiras semanas após minha saída, imaginei que teria prazer em saber que suas ações lhe custaram caro profissionalmente. Mas, sentada no meu apartamento ouvindo Andrea compartilhar essas informações, senti apenas uma vaga sensação de que a justiça havia sido feita de maneiras que eu não havia orquestrado ou controlado. Aparentemente, o universo tinha seu próprio jeito de equilibrar as contas sem exigir minha participação contínua. Disse a Andrea que agradecia por ela ter compartilhado a informação, mas que estava pronta para parar de acompanhar a vida do Ryan e me concentrar inteiramente em construir a minha própria. Ela entendeu imediatamente o que eu queria dizer. Sem precisar de mais explicações. Passamos a conversar sobre outros assuntos e percebi que Ryan estava se tornando o que deveria ter sido desde o início. Uma pessoa do meu passado, e não alguém que ocupa um espaço no meu presente. Sentada no meu apartamento enquanto a primavera chegava, trazendo consigo um clima mais quente e dias mais longos, reflete sobre o que a vingança realmente significava no contexto do meu divórcio. A vingança não consistia em destruir Ryan, embora o acordo financeiro e o impacto em suas aspirações de sociedade certamente lhe causassem dificuldades. A vingança não consistiu em humilhação pública, embora o confronto na minha escola e as fofocas que se seguiram tivessem prejudicado a imagem cuidadosamente construída por ele. A verdadeira vingança era mais simples e mais profunda. A vingança foi a paz. Acordar todas as manhãs sem ansiedade sobre qual seria meu humor ao descer as escadas. Vivo meus dias sem ter que pisar em ovos, sem controlar meu tom de voz ou me preocupar se algum comentário inocente vai desencadear uma
Discussão. Chegar em casa e encontrar um silêncio que parecia acolhedor em vez de tenso. A vingança foi escolher a mim mesma depois de passar 3 anos escolhendo outra pessoa. Recuperar a energia e a atenção que dediquei a uma pessoa que via meu amor como fraqueza e meu apoio como privilégio. Entender que eu sempre tive o tamanho certo, o nível certo, a medida certa, e que a incapacidade de Ryan de perceber isso refletia uma deficiência dele, e não minha. Eu fui uma professora que moldou mentes jovens e fez a diferença na vida das crianças, com impactos que se estenderiam por gerações. Isso foi o suficiente. Isso sempre fora suficiente. E se Ryan algum dia descobrisse o que havia perdido, a mulher que o amara incondicionalmente antes que ele lhe ensinasse que algumas pessoas não merecem amor incondicional, seria tarde demais. A mulher que ele tentou diminuir acabou se revelando mais forte do que ele jamais imaginara. Ela saiu dali com sua dignidade intacta e um futuro cheio de possibilidades. Ela estava tomando seu café exatamente como gostava, em um apartamento que era inteiramente dela, em uma manhã de sábado que não pertencia a mais ninguém além dela mesma. Essa história de vingança calculada e poder recuperado prendeu completamente a sua atenção. Clique no botão gostei agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Ila ficou parada no saguão da escola e calmamente disse a Ryan que tinha conseguido seu próprio apartamento, assistindo ao mundo inteiro dele desmoronar em tempo real. Qual foi o seu momento favorito da jornada dela? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não perca outras histórias inspiradoras de força e justiça como esta. Inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo.